Acharam? Nós vamos falar do capítulo 3, mas gostaria de dar ênfase em alguns textos específicos, que é o versículo 12 ao 14, depois nós vamos discorrer sobre os outros textos. Quem não achou? Amém? Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 14, está escrito assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Diga comigo assim: o amor é o vínculo da perfeição. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando nós vamos estudar a carta aos Colossenses, nós vemos o apóstolo Paulo quando ele escreve a carta por causa de um propósito. Paulo, ele não fazia nada se não tivesse propósito. Por exemplo, quando ele quer entrar na Ásia e o Espírito Santo o impede de pregar o Evangelho, a Bíblia diz que ele vai orar e Deus apresenta um homem macedônio. Em visão, ele tem a visão de um homem macedônio. E aí ele parte direto para a Macedônia, porque uma vez que ele vê, ele tem um propósito de encontrar esse homem. Eu tenho falado bastante sobre isso nas mesas. Eu creio que nós não podemos viver dando soco no ar. Paulo disse assim que ele não era o homem que dava soco no ar. O que é soco no ar? Não acerta nada. Nós precisamos ter um propósito, e quando vivemos pelo propósito, nós fazemos as coisas com convicção. Amém, meus irmãos? Nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Não podemos ser levados para a direita, para a esquerda, não podemos, uma hora está aqui, uma hora está ali. Não, não, não. Tudo que é feito na vida, aprenda isso desde já. Você precisa ter convicção. Convicção, irmãos, não é ausência de medo ou dúvidas. É quando Deus libera uma palavra, você fala assim: eu vou com medo mesmo. Quem já ouviu falar aqui de Martin Luther King? Ele era um grande homem que lutava por alguns direitos. E um certo dia, ele estava na casa dele e ele estava com muito medo. Por quê? Porque ele recebeu uma ligação. E quando ele recebeu essa ligação, as pessoas do outro lado do telefone diziam assim para ele: Senhor Martin, pare de pregar isso, senão nós vamos matar você. Pare de você se levantar contra nós, senão nós vamos matar você. Ele recebeu muitas ameaças, inclusive ele morreu assim. Foi assassinado. Então naquela noite, na cozinha da sua casa, depois que ele desligou o telefone, os seus filhos já estavam dormindo, sua esposa estava dormindo, ele fez uma oração perante o Senhor. Ele falou: Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou com medo. Diga que você está comigo e é o suficiente. Eu não vou parar, Senhor. Só me diga que o Senhor está comigo nisso. Só me diga que o que eu estou fazendo, eu não estou dando soco no ar. Só me diga, Senhor, que aquilo que eu estou fazendo vai ecoar para a eternidade. E lá na cozinha da casa dele, ele ouviu a voz do Senhor. E o Senhor falava para ele assim: Martin, eu estou com você. Aquilo colocou fogo no coração de Martin Luther King, ao ponto que ele foi o que foi. Ele teve uma convicção tamanha, mesmo com medo, de falar: cara, Deus está presente. Ele falou que está comigo, então eu vou para cima, eu não vou parar.
E se me matar, exploda, pode matar, o homem pode matar o corpo, mas só Deus dá vida eterna para a alma. Nós precisamos dessa convicção. Nós não podemos fazer nada. Nada. Vou ver se... Não, irmão. Vai diante do Senhor e peça direção para Ele. Ele vai te falar. Ele vai te dar. Uma vez que Ele falou, vai com medo mesmo. E deixa Ele ministrar. Paulo era esse homem. Tudo que ele fazia com convicção. Então ele vai escrever a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses, ou a cidade de Colossos, ela fica na Ásia Menor, hoje é a Turquia ali. E essa cidade ela era muito, muito próspera. Existia 3 cidades prósperas, muito prósperas naquela época. Uma era Colossos, a outra era Laodiceia e a outra era Hierápolis. Essas cidades elas eram ricas em minerais e o comércio dessa cidade dessas cidades era vibrante, extraordinário. Pessoas de várias regiões iam a essas cidades para fazerem negócio. Atraía pessoas de vários lugares, de várias culturas, inclusive de várias filosofias. Foi nesse ambiente, irmãos, de uma cidade muito próspera, que Paulo prega o Evangelho e que o Evangelho começa a ter frutos nessa cidade. A igreja ela crescia nesse cenário, aonde todo mundo vivia de maneira tão abastada. Entretanto, Paulo, ele percebe uma coisa e vai escrever a carta que nós temos hoje em mãos. Existe uma ameaça naqueles dias, uma ameaça silenciosa a todos os cristãos lá, que era a ameaça do gnosticismo. Hoje isso está voltando para os nossos dias. Aqui em Chapecó, por exemplo, existe um grupo de pessoas que elas se denominam gnósticas. E elas creem no gnosticismo. E talvez você não saiba o que é isso, mas o gnosticismo, a palavra gnosis vem do grego, que significa conhecimento. Os gregos pensavam que por ter um conhecimento superior, eles eram superiores às outras pessoas. E eles pensavam que por conhecerem alguma coisa, eles eram salvos. Era uma mistura de um conhecimento superior, misturando com elementos verdadeiros do cristianismo, uma mistura do legalismo do judaísmo e também da filosofia grega e o misticismo. Tudo é espiritual. Não toca. É demônio. O desenho do demônio, a televisão do demônio, só o dinheiro que essas pessoas arrecadam que não é do demônio. Isso é o que Paulo estava enfrentando naqueles dias. E eles pensavam que tudo o que era material não era de Deus. A matéria ela é caída. Então, por tudo que é físico não é de Deus, eles negavam Jesus como o Filho de Deus. Porque Jesus vem como homem, o Deus encarnado. Então, não, Jesus não é um homem. Eles diziam, Jesus é um espírito evoluído. Você já ouviu essas expressões por aí? Jesus é um espírito evoluído. Não. Paulo ele está escrevendo uma carta para combater esses pensamentos. Jesus não é um espírito evoluído. Jesus, ele era Deus, deixou toda a sua glória, se fez como homem, se humilhou como homem, e aqui ele viveu como homem. Ele nasceu, como a gente ouviu essa semana, ele mamou, trocaram a fralda dele, esse é o Jesus que você serve. Ele cresceu, foi para a escola, se desenvolveu, com 12 anos estava no templo, com 30 anos ele foi batizado, com 30 anos começou o seu ministério, com 33 anos e meio ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse Jesus é o Jesus físico, irmãos, é o real. E o gnosticismo falava, não, Jesus não pode ser assim. Jesus era um espírito, ele andava flutuando. Não, irmãos, Jesus era gente. Amém?
E sabe por que o cristianismo é tão verdadeiro e diferente de todas as outras religiões? Porque todas as outras religiões querem colocar um homem como Deus. O cristianismo fez Deus se tornar homem. Filipenses capítulo 2 diz que ele deixou toda a sua glória, se tornou homem. Os homens querem se tornarem deuses, mas Deus se tornou homem. E essa é a gloriosa mensagem do Evangelho. Cristo se tornou homem. O gnosticismo desprezava um corpo físico. Eles consideravam que tudo que é matéria era má. Tudo. E isso não é verdade. Ao ponto que o apóstolo João, quando vai escrever uma carta, ele também está combatendo esse espírito dessa era. Ele diz assim: aquele que não confessar que Jesus Cristo veio em carne é anátema, não é de Deus. Ou seja, tem que confessar que Cristo veio como homem. Se a religião que você professa crê apenas em um Cristo que é superior, evoluído, não é o cristianismo que você crê. Cristo veio nessa terra e ele veio como homem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Paulo então ele vai escrever para lembrar os colossenses que a ressurreição de Jesus Cristo vai exigir da igreja local um novo estilo de vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O nome da minha mensagem é Vida Nova no Novo Estilo de Vida. Uma vida nova e um novo estilo de vida. Amém, meus irmãos? Cristo, quando veio, ele veio para viver a vida de Deus, ao ponto que ele dizia: eu não faço nada do que eu quero, eu faço daquilo que vejo meu Pai fazer, eu falo daquilo que ouço do meu Pai, eu não quero que seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Quando Paulo está tratando a igreja de Colossenses, ele está dizendo para a igreja de Colossenses viver o estilo de vida de um homem ressurreto, de uma verdade ressurreta. Não se tratava, irmão, de abandonar práticas isoladas, mas a igreja precisava se revestir de uma identidade que vinha do céu. Não era necessário olhar para as coisas da terra para ter identidade. A nossa identidade, a partir da ressurreição, não começa da terra para o céu, é do céu para a terra. As coisas mudam quando nós estamos em Cristo. No verso 1 de Colossenses, aí, que eu pedi para vocês deixarem aberto, Paulo vai dizer assim, fica aberto, por favor, acompanha na sua Bíblia, para você ver se eu estou falando alguma besteira. Amém? Acompanha aí e fala: pastor, não está aqui não. Está escrito assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Irmãos, a ressurreição ela não é apenas um evento histórico que aconteceu. Ela afetou e afeta a nossa vida diariamente. A ressurreição de Jesus é uma realidade espiritual que ela transforma a nossa existência. Se a ressurreição de Cristo não transformar a nossa vida diária, o Cristo ressurreto não habita em nós. Quando Cristo entra no nosso coração, agora com o corpo já glorificado por meio do Espírito, a gente vive debaixo de uma realidade da ressurreição de Jesus. Paulo ele vai usar a imagem aqui da ressurreição para ilustrar que nós morremos com Cristo. E se morremos com Cristo, com Ele também nós vivemos. Se morremos com Cristo em sua morte, se Cristo ressuscitou, também com Ele nós ressurgimos. Paulo está dizendo que a nossa vida não pode mais ser vivida da mesma forma. Porque quando Cristo agora Ele ressuscita, Ele não ressuscita mais da mesma forma. Ele ressuscita com um corpo diferente. E nós precisamos viver debaixo dessa realidade.
Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo diz que as coisas velhas do velho homem se passaram. Eis que todas as coisas ele fez nova. Agora, com a nova criação que habita em nós, não há possibilidade de a gente viver a mesma vida caída. Irmãos, é impossível um homem ou uma mulher de Deus viver caído. Grave essa palavra. Não cair, nós caímos. O justo pode cair 6 vezes, na 7ª ele levanta. O que ele não pode é viver caído. Amém? Viver caído não é para nós, irmãos, os crentes em Jesus. Paulo estava dizendo que, para a igreja de Colossenses, se vocês já morreram com Cristo e agora ressuscitaram com Cristo, vocês devem pensar nas coisas que são do alto, aonde Cristo está. É fácil você conhecer as pessoas. Deixa eu te dar aqui o método, para você conhecer o coração dos seus irmãos. Aonde os olhos deles estão fixados, fala aonde o coração deles estão voltados. Paulo disse assim que os homens e as mulheres de Deus, a igreja, se viverem agora em Cristo, eles pensam nas coisas do alto. Não pensam nas coisas da terra, irmãos. As coisas da terra não comandam a vida de um crente. As coisas da terra não comandam a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Um homem ou uma mulher de Deus vive para a eternidade, pela eternidade. Nossa mente deve buscar o que é celestial. Nós não somos mais escravos dos nossos desejos terrenos. Se somos escravos daquilo que a terra está proporcionando, nós somos da terra. Paulo vai dizer que nós não somos aqui, nós temos uma pátria celestial. É onde nossos olhos estão fixados. Amém, meus irmãos? Pastor, eu estou vivendo só para cá. Tu está errado. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 15, se esperamos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa vida com Jesus está voltada apenas para cá, Paulo chama a gente de miseráveis. Não é o pastor que está xingando você, é Paulo agora. Paulo está dizendo, miserável homem, porque você só pensa nas coisas daqui. Só nas coisas daqui. Grava essa palavra, só nas coisas daqui. A nossa mente deve buscar aquilo que é celestial. E como eu disse, nós já não somos mais escravos da realidade dessa terra. No verso 2 de Colossenses ele diz assim, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. A nossa identidade, irmãos, está em Cristo. Nós somos escolhidos, nós somos santos e nós somos amados por Deus. É o que está escrito no verso 12. Olha o que ele diz. Revesti-vos, pois, como eleitos ou escolhidos de Deus, santos e amados. Quando você encontra Cristo, você é revestido agora como uma pessoa escolhida, como um santo, um homem ou uma mulher santa de Deus, e você é amado por Deus. Muito amado por Deus. A nossa identidade, irmãos, ela vem do céu, ela não vem daqui. Ela não vem daqui. É como um pássaro. O pássaro até nasceu aqui, mas ele não foi feito para ficar na terra, ele foi feito para ir para o céu, irmãos. Para voar nas altas alturas. Ficar nos lugares altos que Cristo está sentado. Nós até nascemos aqui, mas nós não fomos feitos para ficar andando nesse mundo com a mente pensando apenas nas coisas dessa terra. Nós como cristãos fomos feitos, assim como um pássaro, como eu disse, para voarmos. E quando eu digo voar, é pensar nas coisas eternas, nas coisas do alto. Amém? Paulo ele vai falar sobre a gente precisa fazer uma coisa. Ele vai usar a figura da roupa. E todos nós estamos bem vestidos hoje. Glória a Deus. Paulo vai usar a figura de você precisa se revestir. E no versículo 5 ele diz assim, ó, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Fornicação, impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência,
nas quais também em outro tempo vocês andavam e vocês viviam assim. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos. Aí ele vai dizer o verso 10. E vos revestistes do novo homem, que é renovo para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está dizendo, vocês precisam se despir de uma velha roupa e se revestir de uma nova roupa. Então, antes de nos revestirmos de algo de Cristo, nós precisamos nos despir de algo que é nosso. Você só terá algo de Cristo a partir do momento que você abandonar o que é seu. Deus não pode te dar nada se sua mão está cheia de coisa. Você precisa largar o que você tem, para depois receber aquilo que Deus tem para você. Por isso que aqui os crentes, a maioria entra em colapso. Mas como assim? É tudo que eu tenho. Larga essa porcaria aí. Se você quer viver algo de Deus, larga isso. Tem pessoa com pecado de estimação, irmãos. Não, larga isso aí. Se você quer viver algo em Deus, você precisa abandonar essas velhas práticas. Se despide de todo o seu velho homem. Abandonar, lançar fora. Paulo está dizendo assim, vocês devem se despir de todas as coisas dessa terra. E ele vai citar várias delas. A impureza, a avareza, as concupiscências, as palavras malditas, os palavrões. Crente mandando o outro tomar não sei o quê. Crente! Ministro do Evangelho. Você precisa se despir do velho homem. Crentes carnais, que não pensam nas coisas do alto, que tudo é voltado para a terra. Se alguma coisa sai do seu padrão, ele já começa a se desviar. Onde o Senhor Deus? Onde o Senhor está, Deus? Porque eu fiz esse planejamento e não aconteceu. Será que esse é o plano de Deus para a sua vida? Homens carnais pensam nas coisas da carne. Homens espirituais pensam nas coisas do Espírito. Nós precisamos nos despir de tudo que é carnal e terreno. É preciso nos despir de todo o velho homem. Paulo ele vai comparar então a nossa vida cristã como troca de roupa. Ele diz, verso 9: tira o velho homem com as suas práticas, as velhas vestes. E essas velhas vestes, irmãos, representam hábitos pecaminosos, luxúria, avareza, idolatria. Representa atitudes destrutivas, ira, maldade, mentira. É tudo que Paulo fala no texto. O velho homem carrega isso. Mentirosos. Velho homem é mentiroso, não adianta. Não, aquele cara é uma bênção. Ele só conta as mentiras. É um homem carnal nele. A gente está disposto a viver esse evangelho aqui, em igreja. É o evangelho bíblico. Não é o evangelho da prosperidade, irmão. Não é o evangelho do Deus vai dar. É o evangelho que Deus fala assim, remova da sua vida. Arranca essas porcarias daí. Acompanhe aí na sua Bíblia, é o que Paulo está dizendo. Antes da gente se revestir de algo novo, a gente precisa nos despir das coisas velhas. Abandonar tudo que nos afasta de Cristo. Tudo aquilo que é carnal e terreno. Irmãos, por pregar assim, eu já fui chamado de legalista. Não, pastor, é muito. Ninguém vive assim. Sério, você acredita nesse conto? Seremos como todo mundo? Viveremos como todo mundo vive? Da mesma forma, praticando as mesmas coisas? Vendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas? Existe um padrão, e esse é um padrão bíblico, irmãos, não é o meu padrão. Porque eu preciso me submeter ao padrão de Jesus. Não é o meu padrão.
É o padrão de Cristo, é como Cristo quer que a gente viva. Pastor, eu quero um evangelho mais light. Eu te apresento as 10 igrejas que eu conheço. Vai, pode ir para lá, irmão. Evangelho light, que vai passar a mão no seu pecado. Eu fiz uma aliança com Jesus. Eu falei, Jesus, eu vou ser um pastor de verdade. Que custe a minha reputação, custe tudo, até minha saúde, não tem problema. Mas eu vou pregar sua palavra inteira. Tem a parte da bênção, que Deus prospere, Deus faz, tem. Mas também tem essa parte. O evangelho todo para um homem todo. Paulo disse, Atos capítulo 20, eu não fui a vós com o evangelho diluído, eu anunciei a vocês todo o conselho de Deus. Todo. E nós precisamos de todo o evangelho. Hoje é o dia de você trocar suas vestes, meus irmãos. Hoje Deus quer que você troque suas vestes. Remova as vestes da tristeza, da depressão. Tem pessoas tomando posse disso. A minha depressão. A minha, é sério? É tua mesmo? Se é acometido por algo, tudo bem, mas colocar como você nasceu para ter aquilo, eu acho que não é o jeito bíblico de pensar. Tudo bem passar por tempos ruins, mas viver a vida inteira como se algo fosse teu. Se Deus te escolheu para sofrer, é isso? Deus te escolheu para você ser depressivo o resto da vida? O seu destino é morrer depressivo? Você acha que o Deus, a Bíblia diz assim, que o Pai, nós sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está no céu. Você acha que o Pai quer você dessa forma? Vamos ser sinceros. Tu acha que Ele quer? Não é que Ele permite, Ele quer isso para nós? Conhecendo um pouco do Pai que eu tenho, irmãos, eu acho que não. Pastor, mas eu passo por meio difícil, eu também passo. E está tudo bem. Mas viver a vida inteira, não. Amém, irmãos? Troque as vestes da tristeza, da depressão. Troque as vestes da mágoa, do rancor, do pecado. Remova as vestes da velha criatura. Fala, Senhor, eu quero tudo aquilo que é meu, do meu velho homem, eu quero lançar fora. Na vida nova exige uma nova veste. Na vida em Cristo vai exigir uma nova vestimenta. E é isso que Cristo quer fazer de nós essa noite. E porque nós precisamos urgentemente trocar essas vestes. Os gnósticos, irmãos, diziam que o corpo não importava. Mas aí o Paulo vai ensinar que a fé em Cristo transforma todo o nosso viver diário. Não importa o jeito que eu vivo. Eu já vi pessoas assim, não, eu sou eleito. Deus me escolheu. Se eu pecar, prostituir, adulterar, mentir, roubar, caluniar, se eu fizer tudo, não importa, no final eu vou ser salvo. Aonde você viu isso na Bíblia, meu irmão? A sua eleição, se você é eleito por Jesus, se você foi salvo por Jesus, existe uma parada na salvação chamada perseverança dos santos. Uma pessoa salva, ela persevera em Jesus. Ela persevera. Ela vai até o fim da caminhada. Sai desse papo, irmão, de eu vou viver a vida do jeito que eu quero e no final Deus me ama mesmo. Ele te ama tanto que vai te mandar para o inferno. Porque Ele te ama. E Ele é bem justo. Nós não podemos servir a Deus, irmãos, vestindo um trapo de orgulho, de mágoa, de imoralidade e pensar que está tudo bem. A vida de Cristo vai afetar as nossas ações, nossos relacionamentos, vai afetar a nossa vida. A vida de Cristo afeta toda a nossa vida. A gente precisa colocar uma nova veste diante do Senhor. Deixa eu dar um exemplo no Antigo Testamento para você, que é o exemplo de José. Em Gênesis 41:14, José está na prisão e ele é chamado para governar o Egito. Sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele troca de veste. A primeira coisa que José faz é trocar de vestes para assumir a nova realidade da vida dele. José trocou de vestes de prisioneiro, de trajes ruins,
fedidos de pecado lá dentro da masmorra, para colocar vestes reais. E eu creio que o Senhor quer fazer isso em nossas vidas. Deus nos chama para remover as roupas de vergonha no nosso coração, daquilo que traz tristeza, do pecado, para nos vestir de dignidade, de filhos de Deus. Existe uma veste diferente, irmãos. Existe uma veste diferente da parte de Deus. No texto que nós lemos, que eu comecei lendo no versículo 12 ao versículo 14, Paulo ele vai listar antes as vestes que nós devemos nos despir, e aqui no verso 12 em diante, ele vai falar sobre o novo padrão que a gente deve viver. Ele vai falar sobre vestes, que vai falar do nosso novo estilo de vida. E eu quero ler com vocês de novo. No verso 12 ele diz assim, ó: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Então vamos lá. Revesti-vos de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso é tudo que nós precisamos nos vestir. Em outra tradução diz que nós precisamos nos vestir de compaixão. E sabe o que é compaixão? Ser sensível à dor do outro. Uma pessoa que tem compaixão, ela é sensível à dor do outro. A gente precisa dessa veste de compaixão. Eu não estou nem aí para a vida de ninguém. Então você não tem compaixão no seu coração. Sabe uma das formas por que Jesus curava tantas pessoas? É porque ele tinha íntima compaixão. Ele viu um doente, a Bíblia diz assim, que ele se movia de íntima compaixão. Então ele ia lá curar. Sabe por que a gente não estende a mão? Porque a gente não é movido de íntima compaixão. Sensibilidade à dor do outro. A Bíblia diz que a gente precisa se revestir de bondade. Sabe o que é bondade? Agir de forma generosa, mesmo quando isso não nos é conveniente. Isso é ser bondoso. Uma pessoa bondosa, ela não faz por interesse. Uma pessoa bondosa faz porque precisa fazer. Paulo está dizendo assim, ó: coloca essa veste de bondade em você. Ele vai dizer mais: se revista de humildade. Humildade é reconhecer que tudo vem de Deus. Não é ser orgulhoso, prepotente. É veste de humildade. Entender que é o Senhor que dá, é o Senhor que faz. Ele vai dizer mais: vocês precisam se revestir de mansidão. Sabe o que é mansidão? Controlar a força para edificar, não para destruir. Uma pessoa mansa, ela vai controlar a força que tem para a edificação, não para a destruição. Talvez isso é uma das coisas que mais falta no nosso meio. Pessoas mansas. A gente precisa ser manso com os nossos filhos. Eu falo manso com a nossa esposa, manso com os nossos maridos, manso com os nossos discípulos. A gente usa toda a nossa carga para edificar, não para destruir. Mansidão. Mansidão. Tudo muda, irmãos, quando nós somos mansos. Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Às vezes estamos cansados porque somos prepotentes e orgulhosos, não somos humildes. E parece que está tudo... não, irmão, não está bem. Mansidão é controlar a força para edificar, não para destruir. E por fim, Paulo vai falar assim: vocês devem revestir-se de paciência. Diga comigo, paciência. Sabe o que é paciência? Suportar as falhas alheias com graça. Paciência. Amém? E no final, Paulo vai dizer que é o elo da perfeição. Ele falou: acima de tudo, verso 14, acima de tudo, acima de todas essas vestes, ele vai dizer: revistam-se de amor. Diga comigo, amor. Amor, irmãos, é a virtude mais elevada de todas as outras vestes.
É ela que unifica todas as outras virtudes. Sem amor, a nossa compaixão vira pena. Sem amor, a nossa bondade vira interesse. Sem amor, a nossa humildade vira falsa modéstia. Sem amor, tudo aquilo que é virtude, se não tiver o amor acima de tudo, todas aquelas virtudes, elas vão ter o pecado envolvido nelas. Por isso Paulo vai dizer assim, acima de tudo, se revista de amor. E a Bíblia diz assim, que o amor ele cobre uma multidão de erros. Quando você ama, você vê as coisas diferentes. Ou não? Cara, por amor você faz loucuras. Quem aqui andava quilômetros para ir ver a namoradinha? Ixi, quantos quilômetros você fazia? 300 quilômetros? Pela Fernanda? Mano, por amor a gente faz 300 quilômetros. Eu pensei que eu fazia 5, 6, eu falava, mano, tô top, você acabou comigo. A gente viaja estado, irmão. Por amor a gente faz loucura de amor. Literalmente. O Zé que ia até para a Argentina pegar a bicha velha lá. O amor, irmãos, ele cobre tudo. Ele não quer saber se tem dinheiro. Não quer saber se está com fome. Você vai em jejum. Quando você ama, tu faz doideira. O amor, não é. Esse negócio é uma doideira, irmão. Você não quer saber se está banguelo, se não está. Tu olha assim, não, meu Deus, que tribo full. Aí o cara, ai, a mulher mais linda do mundo. Porque ele ama. O amor faz a gente ver as coisas tudo diferente. Antes de Deus enviar o seu Filho à terra, sabe o que é a declaração de João 3,16? Porque Deus amou. Por Deus amar, Ele entrega o seu Filho, Ele faz as coisas diferentes. Até aquele momento estava tudo certo. Ele falou, Deus amou, então eu vou entregar meu Filho. Até onde você vai por amor a Deus? Até hoje, irmãos, tem pessoas que são mortas. Esses dias eu vi, lembra daqueles mártires que foram mortos na praia, que estavam de laranja? Quantos lembram dessa cena? Você não lembra? Busca lá os mártires que morreram por amor a Cristo, que eles foram mortos na praia com um tiro atrás, assim na cabeça, se não me engano de fuzil. Mas esse dia eu vi um vídeo deles antes de irem para a morte, e estavam todos cantando, felizes. Quem vai morrer e tá, aleluia, Baruch Rabá, Beshem Adonai, aleluia. Quem? Se não tiver um amor por Deus e a sua palavra. Quem perfeito juiz vai morrer, sabendo que vai para a forca e vai tudo bem? Lembrei de John Hus. Enquanto ele estava sendo perseguido, ele foi amarrado em um tronco, colocaram um monte de palha, lenha nele, assim, para botar fogo. Enquanto ele estava amarrado, ele cantava. E os capataz querendo colocar fogo e não conseguia colocar fogo nele. Entendia ele cantando lá amarrado, cantando um hino ao Senhor. Meu Deus, ninguém consegue chegar perto desse cara. Com uma expressão, a história diz, com uma expressão radiante. Até onde você vai, mano? Eu não vou porque eu machuquei meu dedinho. O amor, a gente enfrenta tudo, irmãos, por amor. Foi por isso que Jesus enfrentou o diabo à cruz, porque Ele ama você. Jesus fez uma doideira. Ele foi até a cruz e morreu por amor. Paulo está dizendo assim, vocês de tudo têm que se revestir de amor. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo. Sem amor, irmãos, como eu disse,
A paixão vira pena, a bondade vira interesse e a humildade vira uma falsa modéstia. Nós precisamos colocar veste de amor em nós. No verso 13 está escrito, depois de você se revestir com essas virtudes de Cristo, Paulo vai levar a gente para um desafio prático, dizendo, perdoe como Cristo perdoa. Olha o que o verso 13 diz, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim você também deve perdoar. Sou perdoado, então o que eu faço? Diga, perdoo. Isso é o Cristo que habita em você. Porque sou perdoado, eu não perdoo porque eu quero, eu perdoo porque eu sou perdoado. E esse evangelho, ele contradiz com tudo que o mundo prega. Ele vai contra o império desse mundo, porque o mundo prega assim, não perdoa. Cristo fala, perdoa. Por quê? Porque eu te perdoei. Esse é o evangelho, irmãos. Perdoamos porque fomos perdoados. E o desafio prático, depois de nos revestir de tanto amor, é: perdoa como Cristo te perdoou. Suporte uns aos outros. Sabe o que eu tenho entendido? A igreja, irmãos, de fato ela é uma família. Ela não é um clube de pessoas. Ela é uma família. E eu já perdoei a Andressa milhões de vezes. A Andressa me perdoou trilhões de vezes. Eu já perdoei meus filhos milhares de vezes. Meus filhos já me perdoaram milhares de vezes. Porque é isso. Afeta a nossa vida diária. Faz sentido? Se o evangelho não tenha mudado no seu dia a dia, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você precisa rever seu evangelho. Ele vai afetar todo o nosso viver. Todo. Não uma parte dele. Pastor, eu estou no processo. Todos nós estamos. Mas precisa começar a afetar. Paulo está dizendo assim, perdoa. E sabe, meus irmãos, para a gente finalizar e encerrar, você está pronto para se revestir da nova vida de Deus? Deus nos chama, irmãos, para a gente ter uma nova vida, não para reformar a velha vida. Grave isso. Deus não nos chama para reformar a velha vida, mas Ele nos chama para nos dar uma nova identidade, uma nova vida em Cristo. Tudo muda. Eu não quero pegar o Jefferson de 2003, 2004 e falar, vamos adaptar o Jefferson aqui, porque não, aquele cara tem que morrer. Não é adaptação. Quem tu era? Eu era assim. Beleza. Agora você não é mais aquela carniça que você era. Agora você é um novo homem, cheio de Deus. Aquele cara morreu. Quem que não é batizado? Não é. 2, 3. Todos nós somos batizados? Quando você foi batizado, você foi sepultado. E quando você saiu das águas, você saiu um novo homem, uma nova mulher. Aquele velho homem morreu lá dentro. Ou deveria morrer. Amém? A nossa vida em Cristo, tudo muda agora. Grave essa frase, anota isso aí que está anotando. Deus não quer reformar a nossa velha vida. Ele quer nos dar uma nova vida. Tudo muda em Cristo. É uma nova identidade. Uma nova história, uma nova vida para nós. Remover tudo aquilo que nos aprisiona. O pecado que nós não confessamos. Remover e confessá-los. Os vícios, as mágoas, as prisões espirituais que nós entramos. Irmão, para a liberdade Cristo nos libertou. Nós vivemos livres em Jesus. O amor de Deus faz isso com nós. A gente precisa se revestir de Cristo, deixar as virtudes de Cristo moldar o nosso caráter, moldar a nossa vida. A nova vida em Cristo não é um peso para nós, é uma libertação. O mundo fala assim, vocês são quadrados, vocês não podem fazer nada. Não, gente, pode fazer o que quer da vida, só que a gente não faz porque a gente ama Jesus. Por que você não traz sua esposa? Porque você a ama.
Sabe por que você não traz Jesus? Porque você o ama também. É por amor, mano. É por amor. O Espírito Santo, irmãos, está nos chamando a gente abandonar nossas velhas roupas e se revestir do amor que transforma toda a nossa vida. A pergunta é se você aceita essa vestimenta, porque ela é diferente daquela que o mundo dá. A vestimenta do mundo é de superioridade. No reino de Deus você é o último. Se você quiser ser grande no reino de Deus, você vai servir as pessoas. Todas as vezes que você está num restaurante, você senta lá bem bonitão, certo? E você tem dinheiro para pagar a conta. Aí vem o garçom. Pois não, senhor. Está aqui o seu pedido e coloca na mesa. Jesus falou assim: quem é o maior no reino dos céus? O que está à mesa ou o que serve? Mas a natureza, quem paga a conta que é maior. No mundo é quem paga a conta que é o maior. Jesus falou assim: eu no meio de vocês sou o garçom. Eu estou servindo vocês. O reino de Deus sempre vai ser diferente, irmãos. O padrão do mundo não é o padrão do reino de Deus. Não é ser superior, ser o mais top, ser a mais e tal. Não, irmãos, é aquele que serve, que está aqui, ó. Pois não, Senhor. Tu precisa de alguma coisa? Não, sai daqui. Tá bom, Senhor. Precisa de alguma coisa? Quer uma ceia? Então, por favor, pode pegar. Você precisa? Quer? Jesus falou: eu sou aquele que serve. Eu estou no meio de vós servindo. Quem é o maior? Nós não fomos chamados, irmãos, para serem superiores. Nós deveríamos brigar para quem serve mais. Tu precisa de alguma coisa? O nosso chamado é servir, irmão. Mas só serve quem ama. Só serve quem ama. Só se entrega quem ama. Só vai até só quem ama. Se não ama, não consegue. Não vai. O chamado para nós, irmãos, nessa noite é: você precisa se despir do velho homem. Mandar embora tudo aquilo que você acha que é real. Pastor, eu aprendi assim. Aprendeu errado. Eu falei alguma coisa antibíblica? Alguma coisa que o Espírito Santo nunca liberou? Talvez até sobre o seu coração. Você só precisava ser lembrado disso. Nós somos chamados, irmãos. Cada um de nós. Se você é crente em Jesus, para servir. Aqui, filho. Por favor. Pode pegar. Vocês vão se batizar. Não vai batizar, não? Sem pressão, tá? Mas vai batizar. Cristo, Ele nos chama, irmãos, para servir. Somente isso. E só serve quem ama. Quem serve sem amor é o escravo. Está lá por obrigação. Nós não somos chamados com espírito de escravatura. Nós somos chamados para ser filhos de Deus. Somente quem ama. E o nosso chamado é se revestir desse amor hoje. E o meu convite para todos nós hoje é que a gente venha se revestir. Tudo que você acha que é padrão, do padrão dessa terra, que é bom, se não está em concordância com as escrituras e com o padrão do reino, deixa eu te dar um conselho. Como um pastor seu amigo, por favor, não entre nesse mundo. Não vai por esse caminho. É caminho de morte. Por favor. O mundo prega. Não. Fica na humildade de Jesus. Na mansidão de Jesus. Você vai ver, irmãos, tudo muda. E é de dentro para fora. Lança fora toda essa veste que não agrada ao Senhor. Lança fora. E se revista daquilo que Deus quer que você se vista. Por favor, pessoal do louvor, suba ali.
Isso. Os diáconos, que eu quero servir vocês. Será que consegue chamar as crianças para virem cear com a gente? Pastor, eu não quero, eu não posso tomar ceia porque eu estou tudo errado. Beleza. Se você está errado e não pode tomar ceia, então deixa eu dar o conselho, se conserte. É tão simples. Pastor, como me consertar? Você crendo que Jesus fez na cruz por você. Porque a gente não pode fazer nada. Apenas crer no que Cristo já fez. Amém, irmãos? Deus chama todos nós para a gente sentar à mesa com Ele. Agora, se você está disposto a ir para esse lugar, isso é uma opção tua. Na mesa do Senhor tem um lugar para você. Mas você tem que estar disposto a sentar à mesa com Jesus. Para todos nós. Se revista do amor de Deus, irmãos. Amém? Me ajuda a servir aqui, irmãos, enquanto os meninos ministram o louvor. Cadê o pessoal? Você vai pegar a ceia.